O sol já estava se pondo quando Alexander Holt, um dos bilionários mais poderosos e respeitados do mundo, recebeu o telefonema que mudaria o rumo de sua vida. O que começou como mais uma das muitas aquisições que ele realizava com frieza e eficiência logo se transformou em algo muito mais intrigante. Em seu escritório, rodeado por papéis e gráficos, ele mal podia imaginar que aquela propriedade aparentemente simples, listada por um preço baixo, se tornaria o maior mistério de sua carreira. Eu vi o anúncio, disse a voz do corretor do outro lado da linha. Uma casa no campo, nada muito impressionante, mas, bem, há algo que você vai querer saber. Alexander sempre tinha pressa. Tempo era dinheiro, e ele nunca perdia uma oportunidade de fazer o que fosse necessário para se manter à frente. Então, quando o corretor mencionou que a propriedade poderia ser um bom investimento, ele não hesitou. Era o tipo de imóvel que poderia ser valorizado com alguns retoques, talvez uma renovação, quem sabia? Nada que um bilionário não soubesse fazer. Mas ele nunca imaginou que o simples ato de assinar um contrato levaria a uma jornada que questionaria sua própria realidade. E então, ele chegou. O que era para ser uma visita rápida a um terreno rústico logo se transformou em algo que ele não conseguia ignorar. Era uma propriedade comum, ou pelo menos era o que parecia. Mas enquanto caminhava pelo terreno, algo começou a incomodá-lo. Não eram os ventos cortantes ou o silêncio absoluto. Era uma sensação, quase como uma presença invisível. Algo estava errado ali. Ao entrar na velha casa, ele não sabia, mas já estava começando a despertar para o que de fato estava comprando. E o que ele descobriria nas semanas seguintes o deixaria sem palavras. Um segredo escondido por gerações, uma história que ninguém ousava contar e uma verdade que estava à espera de ser revelada. Mas, por enquanto, Alexander Holt só sabia de uma coisa. Ele tinha acabado de abrir uma porta que talvez fosse melhor nunca ter encontrado. Alexander Holt não era um homem de grandes discursos ou gestos grandiosos. Ao contrário, ele era conhecido por sua abordagem pragmática, sempre agindo de forma meticulosa e calculista, mas sem perder a visão do futuro. Sua fortuna vinha de decisões inteligentes, muitas vezes feitas em segundos, sem precisar consultar ninguém ou, em muitos casos, sequer olhar com atenção os detalhes que poderiam desencadear riscos ou incertezas. Se alguém sabia como ganhar dinheiro, era ele. Com uma vasta coleção de propriedades ao redor do mundo, Alexander dominava o mercado imobiliário como poucos. Era um investidor ávido, famoso por enxergar além do que a maioria das pessoas podia ver. Ele comprava mansões desvalorizadas, prédios abandonados e até terrenos esquecidos por outros empresários. E então, com seu toque refinado e sua visão estratégica, transformava tudo em ouro. Ele não era apenas um bilionário, era uma espécie de lenda no mundo dos negócios. A sua capacidade de ver potencial onde outros viam ruínas era imbatível. Mas o que realmente o movia, o que o fazia continuar atrás de novas aquisições, não era apenas o dinheiro. Alexander Holt, no fundo, gostava de se sentir desafiado. Ele gostava de ser o homem que fazia o que ninguém mais poderia fazer, o visionário que virava uma propriedade esquecida em um ponto turístico luxuoso ou um bairro decadente em um novo centro financeiro. Ele sabia como ninguém que, nos negócios, estar sempre à frente do seu tempo era a única maneira de continuar relevante. E, como qualquer verdadeiro empresário, ele estava sempre em busca da próxima oportunidade, mesmo que esta fosse simplesmente um impulso momentâneo. Naquela tarde, enquanto o sol ainda estava alto no horizonte de Manhattan, Alexander estava em seu escritório, que mais parecia uma fortaleza de vidro no topo de um prédio moderno, analisando uma série de investimentos. Com um gole de café em mãos e sua mente focada no futuro, ele decidiu fazer algo que não costumava fazer: dar uma olhada em uma propriedade que parecia estranha. O e-mail que chegará pela manhã não chamou sua atenção de imediato. Era uma propriedade simples, longe dos grandes centros urbanos, com preço baixo e uma descrição que mais parecia de uma casa qualquer. Casa de campo à venda. Boa oportunidade para investidores, dizia o título. Mas algo nele não conseguiu resistir. Ele abriu o e-mail e leu a descrição. Uma casa antiga, com terreno amplo e sem vizinhança próxima. Preço acessível para quem procura uma compra vantajosa, o corretor informava. No final, o e-mail continha uma foto borrada do local, que não parecia de fato digna de seu portfólio. Aquele tipo de imóvel não era o estilo de Alexander, mas a palavra acessível chamou sua atenção. Era o tipo de propriedade que ele normalmente ignoraria. Porém, algo no tom do corretor o fez reconsiderar. Ele olhou o endereço e, depois de alguns minutos de reflexão, decidiu que iria ver pessoalmente o que estava sendo oferecido.
Como sempre, ele confiava mais em seu instinto do que em qualquer análise de mercado. Talvez seja só mais uma velha casa no campo, pensou, dando de ombros. Mesmo assim, ele sabia que seu olho para o potencial de valorização poderia encontrar algo ali. Algo que o faria rir de si mesmo por não ter olhado antes. Ou talvez fosse apenas uma compra insignificante que acabaria na pilha de propriedades secundárias. Quando Alexander Holt decidiu agir, ele o fazia de maneira quase impulsiva. E naquele momento, a sensação de que aquela simples casa poderia ser mais do que aparentava fez com que ele arrumasse suas coisas e pegasse um voo para o interior. Mas ele não sabia que, ao fazer isso, estava prestes a se envolver em algo muito mais profundo e perturbador do que qualquer investimento financeiro que já tivesse feito. A vida de Alexander Holt sempre foi uma sequência de decisões tomadas com rapidez e precisão. Ele nunca se deixava desviar do foco, mesmo quando o mercado estava em turbulência ou quando os outros empresários estavam hesitando. Seu nome, agora sinônimo de sucesso no mundo dos negócios, tinha se consolidado graças à sua capacidade única de ver valor onde os outros viam apenas risco. Mas, depois de anos conquistando grandes vitórias, uma sensação de monotonia começou a se instalar em sua rotina. Aquelas aquisições de bilhões de dólares, aquelas mansões e arranha-céus de prestígio, não ofereciam mais o mesmo sabor de conquista. Ele estava entediado. Era isso que o motivava a procurar algo diferente. Um novo tipo de desafio, algo fora do radar dos grandes investidores, longe das zonas saturadas de mercado onde todos estavam competindo pelo mesmo pedaço de terra. Alexander não queria mais se envolver em guerras financeiras desgastantes, onde o único objetivo era vencer outro bilionário e adicionar mais um número à sua conta bancária. Ele sentia que precisava de algo mais, algo que testasse sua habilidade em um cenário onde poucos ousavam entrar. O tipo de oportunidade que não fosse imediatamente óbvia, algo que exigisse mais do que apenas capital e contatos, uma aquisição onde seu instinto de visionário fosse a verdadeira chave do sucesso. Foi então que, enquanto revisava uma lista de imóveis aparentemente comuns em sua mesa, ele se deparou com algo que lhe despertou a atenção, uma pequena propriedade no interior, listada como uma casa de campo em terreno amplo, com preço que parecia irreal. Estranho. Como se estivesse observando, esperando por algo. Ele balançou a cabeça, afastando a ideia. Era só a poeira e o isolamento. Como sempre, sua mente estava exagerando. Afinal, o que era uma propriedade simples, não tão diferente de tantas outras que ele já havia comprado? Ele sentiu um leve arrepio, mas rapidamente o ignorou. Com seu poder de investimento e a confiança em sua habilidade de transformar qualquer propriedade, ele sabia que esse seria mais um sucesso. Talvez fosse o que ele precisasse para reavivar sua paixão por esses negócios. Um grande projeto. Uma vitória silenciosa que apenas ele conseguiria conquistar. Antes de sair, ele fez uma última observação do local. A casa era decadente, mas, na sua visão, ainda tinha muito a oferecer. Para Alexander Holt, aquela propriedade rural aparentemente simples, caída em desuso e esquecida pelo mundo, seria sua próxima grande jogada. O que ele não sabia, porém, era que havia algo mais escondido ali, algo que ele não poderia ver, e que não era tão fácil de transformar como as simples reformas que ele já imaginava. Algo naquele lugar estava à espera de ser descoberto. E essa descoberta mudaria para sempre a maneira como ele via os negócios, o sucesso e o poder que possuía. O anúncio da venda era simples, quase sem atrativos. A descrição da propriedade parecia de tantas outras que Alexander Holt já havia analisado em sua longa trajetória de investimentos. Não havia promessas de grandes lucros, nenhuma afirmação de valorização acelerada. Apenas um texto objetivo e direto, que mencionava os aspectos mais básicos da casa e do terreno. Casa de campo à venda, preço acessível. Terreno amplo, ideal para quem busca tranquilidade e isolamento. A residência precisa de reformas, mas a estrutura básica está sólida. Localizada em uma área rural, distante das grandes cidades. O antigo proprietário era uma pessoa reclusa, com poucos laços com a comunidade local. Não há registros de atividades comerciais ou eventos na área. A última parte do anúncio, sobre o proprietário anterior, chamou imediatamente a atenção de Alexander. Ele sabia que, em muitas situações, propriedades que pertenciam a pessoas reclusas, sem familiares ou herdeiros conhecidos, podiam ser adquiridas a preços abaixo do mercado. Muitas vezes, esses imóveis passavam despercebidos pela maioria dos investidores, que preferiam opções mais convencionais ou que garantissem uma história mais atrativa para o comprador. Uma oportunidade perfeita, pensou Alexander, enquanto lia o anúncio mais uma vez.
Se o antigo dono estava recluso e não tinha grandes laços com a comunidade, é provável que ninguém tenha se importado em cuidar da propriedade. Isso significa que não há concorrência. Porque isso não seria um bom negócio? Para ele, isso representava uma chance rara. O imóvel parecia estar distante dos circuitos imobiliários comuns, fora do radar de muitos investidores. Não havia alarde sobre o local, nem era considerado uma propriedade de alto prestígio, o que dava a Alexander uma vantagem estratégica. Ele poderia comprá-la por um preço mais baixo e, com o tempo, transformar aquele pedaço de terra esquecido em um produto lucrativo. A falta de histórico público sobre o proprietário anterior também era interessante. Para investidores como Alexander, propriedades que estavam fora do foco da atenção da mídia ou da comunidade podiam esconder histórias valiosas e únicas. Ele imaginou que o antigo dono provavelmente não tinha um interesse genuíno em vender, mas que, por algum motivo, estava se desfazendo do imóvel agora, talvez devido à morte, mudança ou até mesmo por não se importar com o futuro da propriedade. O fato de o dono ter sido uma pessoa reclusa também lhe dava uma sensação de mistério, uma camada adicional que poderia agregar valor à aquisição. Ele sempre acreditou que o mistério e a história de uma propriedade podiam se tornar um atrativo em si mesmos. Com o tempo, ele poderia até explorar essa narrativa de isolamento e mistério para criar um apelo único e vender a propriedade como um refúgio para aqueles que desejavam escapar da vida urbana. Isso pode ser um ótimo negócio, Alexander pensou enquanto olhava as fotos da propriedade no anúncio. Era uma imagem simples, uma vista aérea mostrando a casa rústica e o vasto terreno ao redor, mas era o tipo de visão que fazia a imaginação dele correr solta. Ele começou a imaginar o potencial do lugar. Com algumas reformas, a casa poderia ser um destino de férias ideal para os ricos, ou até mesmo um local exclusivo para quem buscava um lugar tranquilo e afastado para descansar. A ideia de investir em algo simples, transformar a casa e revendê-la a um preço muito superior ao que ele pagou era exatamente o tipo de oportunidade que o excitava. No entanto, uma parte de sua mente ainda se questionava: por que o proprietário anterior a deixou cair em tal estado de abandono? Mas logo ele afastou o pensamento. Nada que uma boa reforma e algumas injeções de capital não pudessem resolver. Ele rapidamente entrou em contato com o corretor listado no anúncio, confirmando seu interesse e pedindo mais detalhes. O corretor, por sua vez, lhe enviou o histórico básico da propriedade. Sem maiores surpresas, a casa tinha estado desocupada por anos, e o proprietário era, de fato, um homem solitário que raramente saía de sua residência. Ele havia comprado o terreno há décadas, mas, ao que parecia, não havia se interessado em desenvolvê-lo de forma significativa. O corretor também mencionou que o imóvel estava há meses no mercado, sem muitos interessados, o que, para Alexander, era apenas mais um sinal de que ele tinha feito a escolha certa. Para um bilionário como ele, o mercado imobiliário estava sempre cheio de altos e baixos, e propriedades como aquela, aparentemente sem valor, eram frequentemente negligenciadas. Essas são as oportunidades que valem a pena. Alexander não perdeu tempo. Com base nas informações que havia coletado e em seu próprio instinto, ele decidiu fazer uma oferta pelo preço listado, que estava significativamente abaixo do valor de mercado para terrenos daquela dimensão. A proposta foi enviada com a mesma velocidade com que ele tomava todas as suas decisões, rápida, confiante e sem hesitação. Para ele, aquela propriedade seria mais uma adição ao seu portfólio de sucesso, e o simples fato de ter sido descartada por outros investidores só o motivava mais. Como sempre, ele tinha um plano para o futuro. E, em sua mente, a propriedade já não era mais apenas uma casa de campo isolada, era uma oportunidade de ouro esperando para ser descoberta. O carro de Alexander Holt, uma limusine preta de alto luxo, se arrastava lentamente pela estrada de terra que levava à propriedade. O terreno, antes ignorado por outros, estava prestes a se transformar no próximo grande projeto de Alexander. Ele estava acompanhado de sua equipe, o corretor que o havia contatado, além de algumas assistentes que auxiliavam em seus projetos de investimentos. Embora elas fossem eficientes e experientes, estavam visivelmente desconfortáveis com o local. A estrada de terra, em péssimas condições, estava distante da infraestrutura de luxo a qual estavam acostumadas. As assistentes trocavam olhares discretos, algumas franzindo o senho ao perceberem a paisagem de isolamento e abandono que o cercava. Ao contrário de seu chefe, que parecia imperturbável, elas estavam visivelmente desconcertadas pela simplicidade e o estado da propriedade. O anúncio mencionava que a casa estava em bom estado, mas necessitava de alguns retoques. Nada que realmente chamasse sua atenção de imediato. Não havia nenhum luxo aparente, nem uma localização desejada por turistas ou investidores que procuravam terras caras.
Era o tipo de propriedade que a maioria dos investidores ignoraria, porque não apresentava o glamour e o retorno financeiro que eles costumavam buscar. No entanto, algo naquelas poucas palavras fez a mente de Alexander trabalhar imediatamente. Ele sentiu o sabor de um bom negócio, o tipo de oportunidade rara que poucos seriam capazes de enxergar. Ele sabia que o mercado imobiliário estava saturado nas grandes cidades. Preços inflacionados, terrenos limitados e margens de lucro cada vez menores. Mas ali, naquele canto afastado, com o preço acessível e a falta de concorrência, ele vislumbrou a chance de transformar algo aparentemente sem valor em uma mina de ouro. A ideia de comprar algo sem muito valor imediato, mas com potencial de valorização, era como uma atração magnética para ele. Alexander sempre acreditou que as maiores fortunas não eram feitas nos lugares óbvios, mas sim nos que poucos olhavam. Terrenos afastados da agitação das grandes cidades, casas esquecidas, comunidades desprezadas. Todos esses lugares tinham uma beleza rara para aqueles que soubessem reconhecer o seu potencial. É isso que eu quero, pensou. Um terreno com o qual ninguém se importa, mas que com meu toque, pode ser transformado em algo grandioso. Ele já tinha feito algo parecido antes, comprando propriedades em regiões periféricas e depois desenvolvendo-as em novos centros urbanos ou áreas de turismo. No entanto, dessa vez, parecia diferente. Não havia promessas de uma simples valorização. Algo naquela compra parecia mais um teste. Ele sentia que se tivesse sucesso ali, ele poderia mostrar a todos que ainda era capaz de fazer o impossível acontecer. Mais uma vez. Após alguns minutos de reflexão, ele decidiu que iria verificar pessoalmente. Não iria enviar um assistente ou consultor. Essa era uma oportunidade que ele não queria perder. Talvez fosse apenas uma velha casa no campo, mas sua intuição nunca o tinha falhado antes. A sensação de que estava prestes a fazer um grande negócio o motivou ainda mais. Ele planejou sua viagem para o interior, arrumando sua agenda e ajustando os detalhes com sua equipe. Embora fosse uma simples compra, Alexander sabia que havia algo mais ali, algo além dos números e da descrição simplista do imóvel. Ele confiava em seu instinto. Para ele, o dinheiro nunca foi a verdadeira recompensa. Era a emoção de transformar o ordinário em extraordinário. E ele estava prestes a embarcar em mais uma jornada em busca de um sucesso que poucos poderiam compreender. O que ele não sabia era que, ao fazer essa simples aquisição, estava prestes a se envolver em uma história muito mais complexa e misteriosa, onde nem o seu poder financeiro poderia protegê-lo do que estava por vir. Quando Alexander Holt chegou ao local, a primeira coisa que lhe chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio denso, que parecia engolir qualquer som vindo de fora. A estrada de terra que levou até a propriedade estava em estado precário, cercada por campos de grama alta e algumas árvores secas que se erguiam como sombras, como se o tempo ali estivesse parado há décadas. Não havia placas, nem placas indicativas de desenvolvimento ou qualquer sinal de atividade humana por quilômetros. A sensação era a de um lugar que havia sido esquecido pelo mundo. Ao descer do carro, Alexander deu uma rápida olhada na área ao seu redor. Não havia outras casas à vista, nem sinais de grandes movimentações ou novas construções no horizonte. O terreno era grande, e o terreno de forma geral parecia ter muito espaço, mas a casa em si, bem, era um esqueleto de uma construção, com um ar de abandono. As janelas estavam quebradas, a pintura externa já desbotada pelo tempo, e o jardim, se é que aquilo poderia ser chamado de jardim, estava tomado por ervas daninhas e mato alto. Era o tipo de propriedade que a maioria dos investidores descartaria sem pensar duas vezes. Uma casa antiga e desgastada, com terrenos baldios ao redor, em um local afastado da cidade. Mas, para Alexander, isso era exatamente o que ele procurava. Ele andou até a entrada da casa, onde a porta de madeira estava parcialmente aberta, como se convidasse a curiosidade, mas também revelasse um certo descaso. Entrando, Alexander notou a poeira que cobria o piso de madeira e as teias de aranha que se formavam nos cantos do teto. O interior da casa estava mais ou menos no mesmo estado da parte externa. Móveis antigos cobertos por lençóis, paredes que necessitavam urgentemente de uma repintura e um cheiro de umidade no ar, como se a casa estivesse esperando para ser acordada de seu longo sono. A sala de estar, uma vez cheia de vida, estava vazia e silenciosa, exceto pelo som distante do vento que entrava pelas fendas das janelas quebradas. O bilionário explorou cada cômodo, observando com um olhar atento as condições das paredes, das fundações e do sistema hidráulico e elétrico. Embora houvesse sinais evidentes de negligência, ele percebeu algo que outros provavelmente não viriam. O espaço era vasto, a estrutura ainda sólida, e o potencial estava ali, esperando para ser revelado. É exatamente o que eu preciso.
Pensou, enquanto andava pelo corredor, sua mente já começando a traçar planos de reforma e valorização. Ele podia facilmente visualizar o que poderia ser feito. Uma fachada renovada, novos pisos de madeira polida, pintura fresca nas paredes e, talvez, até um jardim bem cuidado. O imóvel, sem dúvida, perderá muito de seu esplendor original, mas ainda tinha um charme rústico que poderia atrair compradores em busca de algo único, algo diferente do padrão de construção moderno que dominava as grandes cidades. Além disso, a localização afastada, embora não fosse imediatamente atraente, poderia ser uma vantagem a longo prazo. O campo ao redor da casa tinha uma vista deslumbrante e, com o tempo, o lugar poderia se tornar um ponto de escape para pessoas cansadas da vida urbana, em busca de paz e tranquilidade, mas com a proximidade suficiente das cidades maiores para um acesso conveniente. Alexander sabia que, com uma reforma adequada e um bom trabalho de marketing, a propriedade poderia ser valorizada muito além de seu preço de compra inicial. E, com o tempo, ela poderia ser revendida por um lucro considerável. Ele caminhou até a varanda e olhou para o horizonte, contemplando o que poderia ser feito com aquele terreno. As ideias começaram a se formar em sua mente. Talvez ele construísse uma pequena vila de chalés de luxo, ou quem sabe, uma casa de campo de alto padrão. E o preço? Incrivelmente baixo para a área e para o tamanho do terreno, o que tornava a compra ainda mais atraente. Ele estava acostumado a pagar preços elevados por propriedades em áreas mais procuradas, mas aqui havia uma chance rara de fazer algo grande por um custo reduzido. A compra, aparentemente simples, parecia ser mais uma daquelas oportunidades que só alguém com sua experiência poderia identificar. Sim, eu posso transformar isso em um investimento de sucesso. Pensou, sentindo uma satisfação crescente. Mas enquanto sua mente traçava os planos de reforma e os potenciais ganhos financeiros, uma sensação de desconforto começou a se formar no fundo de sua mente. Algo sobre o lugar parecia. Ao chegar, Alexander deu uma olhada ao redor, avaliando o terreno. A casa estava à distância, coberta por uma camada de poeira e cercada por jardins selvagens que haviam crescido sem nenhum tipo de controle ou cuidado. O mato alto e as plantas desordenadas dominavam o terreno, invadindo áreas ao redor das paredes e criando um cenário quase de filme de terror, como se o tempo tivesse simplesmente parado ali. O corretor, tentando manter uma postura otimista, começou a explicar o histórico do imóvel enquanto caminhavam em direção à entrada. Ele falava sobre os antigos proprietários, mencionando novamente a natureza reclusa do dono anterior. A casa, conforme descrito, já havia ficado desabitada por vários anos e precisava de reformas substanciais para se tornar habitável. Mas, ao contrário do que o corretor esperava, Alexander parecia mais interessado nas possibilidades do que nos problemas. Ele olhava com atenção para as fundações da casa, a estrutura do telhado e até mesmo as paredes internas. Embora houvesse rachaduras e a madeira estivesse velha, não parecia haver grandes problemas estruturais. Ele já havia visto muito pior em suas inúmeras aquisições anteriores. No fundo, ele sabia que o que a propriedade precisava era de uma visão, de um toque de renovação, e isso era exatamente o que ele oferecia. Ele entrou na casa, sem se importar com a poeira ou o ar abafado. O ambiente estava saturado com um cheiro de umidade e mofo, mas isso não o afastou. O interior da casa, embora claramente negligenciado, tinha algo que ele gostava, a promessa de potencial. As paredes de madeira, embora desgastadas, ainda possuíam uma beleza rústica. As grandes janelas, embora quebradas, ofereciam uma vista imbatível do vasto terreno ao redor. Ele imaginou como tudo ficaria se as plantas fossem podadas e os móveis substituídos por peças elegantes e modernas. Aqui, com um pouco de trabalho, isso poderia se transformar em algo incrível. Ele murmurou para si mesmo, sem se importar em ocultar sua excitação. Suas assistentes, por outro lado, estavam menos entusiasmadas. Elas andavam pelos cômodos com ceticismo evidente, observando o estado de abandono. Uma delas, tentando esconder sua preocupação, tocou uma das paredes e a retirou rapidamente, notando a camada de poeira e sujeira acumulada ao longo dos anos. Eu não sei, Alexander. Isso parece precisar de muito mais trabalho do que você imagina, uma das assistentes disse, com uma expressão de dúvida. Mas ele apenas sorriu. Ele já estava acostumado a esse tipo de comentário. Para ele, esse tipo de desconfiança era até uma vantagem. Ele gostava de ser desafiado, de transformar o que parecia sem valor em algo grandioso. Ele sabia que as pessoas costumavam ser cautelosas demais com oportunidades como aquela, e era isso que tornava a aquisição ainda mais atraente. O corretor continuava a falar sobre a necessidade de reformas urgentes, mas Alexander mal estava ouvindo.
Ele estava já visualizando o futuro da propriedade, imaginando a casa totalmente renovada, com um design rústico chique, um jardim meticulosamente cuidado, e talvez até uma piscina sofisticada para atrair clientes de alto padrão em busca de um refúgio tranquilo. Ele poderia vender a propriedade como um destino de luxo, um lugar de retiro para ricos executivos ou um esconderijo secreto para os mais discretos. Eu vou comprá-la. A casa tem um grande potencial. Vou fazer isso funcionar. Ele disse, finalmente interrompendo o corretor, que parecia hesitar. O corretor, embora visivelmente surpreso pela rapidez da decisão, não se opôs. Ele já sabia que, quando Alexander Holt tomava uma decisão, era quase impossível voltar atrás. Alexander, com sua visão implacável, já via o valor oculto da propriedade. Para ele, o estado em que se encontrava era irrelevante. Ele já havia feito outras aquisições similares e todas haviam se transformado em grandes sucessos. Enquanto o restante da equipe continuava a explorar os detalhes da casa, Alexander saiu para olhar novamente o terreno. Ele caminhou até o jardim desordenado, observando como o terreno poderia ser limpo e transformado em algo único. O lugar estava quieto, com uma paz quase palpável. Ele podia sentir que aquele lugar tinha uma energia diferente. Havia algo nele que os outros não viam, algo que fazia aquele lugar se destacar. Sim, isso vai ser meu próximo grande projeto. Ele disse, com um sorriso satisfeito, já tomando a decisão de seguir adiante com a compra. De volta à casa, ele entregou ao corretor as instruções para formalizar a oferta. A visita, embora curta, confirmou para ele que essa seria mais uma jogada de sucesso. E, para sua equipe, era mais um lembrete de que Alexander Holt tinha uma habilidade única de enxergar potencial onde ninguém mais via. Para Alexander Holt, o segredo de seu sucesso no mercado imobiliário estava em sua capacidade de identificar áreas subvalorizadas, locais que muitos consideravam sem futuro, mas que, com a estratégia certa e investimentos ponderados, poderiam se transformar em ativos de grande valor. Ele via potencial onde outros viam risco, e essa visão o tornava um investidor imbatível. Ao longo de sua carreira, ele já havia adquirido várias propriedades em áreas remotas, lugares que estavam distantes dos centros urbanos e muitas vezes ignorados pela grande maioria dos investidores. A lógica de Alexander era simples: onde ninguém queria estar, havia uma chance de ouro para quem tivesse paciência e uma visão estratégica. Ele acreditava que, ao comprar esses imóveis a preços baixos e fazer as melhorias adequadas, poderia revalorizá-los com o tempo, transformando-os em propriedades desejáveis e cobiçadas. Foi exatamente isso que ele viu na casa e no terreno que acabará de visitar. A propriedade estava localizada em uma área rural distante, sem muitas conexões com as grandes cidades, mas isso, na visão de Alexander, era uma vantagem. Embora muitos o considerassem um lugar afastado, ele sabia que o cenário estava mudando. A urbanização estava lentamente se espalhando para essas regiões mais afastadas, e os preços das propriedades nessas áreas tinham a tendência de subir à medida que novas infraestruturas começavam a ser construídas e as pessoas buscavam locais mais tranquilos, longe da agitação das grandes metrópoles. Além disso, as pessoas estavam começando a se cansar da vida urbana frenética e procurando refúgios tranquilos no campo, especialmente após os efeitos da pandemia, quando muitos buscaram mais isolamento e contato com a natureza. Esse movimento de retorno ao campo estava apenas começando, mas Alexander já conseguia ver sua expansão. Áreas subvalorizadas sempre trazem uma vantagem incrível. Pensava ele, enquanto revisava os documentos da propriedade no escritório de seu prédio em Manhattan. Ele estudava gráficos de valorização de regiões vizinhas e sabia que, dentro de alguns anos, aquela região poderia ser muito mais procurada do que era agora. O bilionário já tinha experiências passadas que corroboravam suas crenças. Ele comprou um terreno em uma área rural a menos de 50 quilômetros de uma cidade pequena, onde a maior parte dos investidores não via nenhum atrativo. Na época, o local estava desértico, sem qualquer infraestrutura além de uma estrada de terra e algumas construções abandonadas. Mas Alexander percebeu algo que outros não viam. A localização era estratégica para quem queria escapar do caos das grandes cidades, mas ainda queria estar perto o suficiente para viajar até elas rapidamente. Com isso, ele comprou a terra por uma fração do preço de propriedades semelhantes em áreas mais desenvolvidas. Ele investiu em melhorias na infraestrutura local, construiu novas estradas de acesso, modernizou as antigas propriedades e construiu algumas casas de campo de luxo. Em poucos anos, a região viu um aumento significativo no preço das propriedades. Alexander sabia que, ao fazer esse tipo de investimento antecipado, ele não apenas ganharia um retorno considerável sobre seu investimento,
mas também estabeleceria um padrão para a área, tornando-se o principal fornecedor de propriedades valorizadas. Agora, ao olhar para a casa isolada, ele sabia exatamente o que precisava fazer para revalorizá-la. A chave, ele acreditava, era criar um ponto de referência para a área, algo que fosse único e atraente o suficiente para atrair novos compradores e investidores. Com um investimento adequado, a casa poderia se tornar o centro de uma transformação, talvez até uma área de turismo exclusivo ou uma vila de chalés de luxo. É simples. Com um pouco de visão e paciência, qualquer imóvel em uma área remota pode ser revalorizado, pensava ele, já visualizando as reformas no papel, uma fachada imponente, um belo jardim com paisagismo de alta qualidade e uma rede de estradas bem planejadas para melhorar o acesso à propriedade. Além disso, ele considerava a possibilidade de adicionar algumas comodidades modernas, como um pequeno spa ou uma área para eventos, para tornar a propriedade ainda mais atraente. Ele sabia que o verdadeiro segredo estava no tempo. Comprar essas propriedades subvalorizadas quando os preços estavam baixos e esperar o momento certo para revender era sua estratégia de ouro. As grandes cidades estavam ficando saturadas, e as áreas remotas estavam começando a se tornar cada vez mais atraentes para as pessoas que podiam pagar por um pouco de paz e tranquilidade, mas ainda assim precisavam de acesso fácil ao mundo moderno. Enquanto isso, o fato de que a casa estava em um local isolado poderia ser uma vantagem ainda maior. Alexander poderia transformar essa característica de isolamento em algo positivo, criando um refúgio exclusivo, longe da agitação do mundo, mas com acesso fácil o suficiente para tornar a propriedade desejável para aqueles que buscavam um estilo de vida mais tranquilo, mas ainda com um toque de luxo. Eu posso transformar isso em um refúgio exclusivo. Algo que as pessoas que têm dinheiro e querem privacidade vão adorar. Pensava ele, visualizando o sucesso que sua visão traria. Ao planejar sua estratégia, Alexander sabia que o mercado imobiliário estava em constante evolução. Ele nunca investia em áreas que já estavam no auge. Seu foco sempre foi nas regiões que estavam prestes a ser descobertas, aquelas que estavam à margem daquilo que o mundo considerava valioso, mas que, com o tempo, se tornariam a próxima grande novidade. Para ele, isso não era apenas uma questão de dinheiro. Era sobre visão. Ele tinha a capacidade de ver o futuro onde outros viam um terreno vazio, e isso era o que o tornava um bilionário de sucesso. Enquanto Alexander continuava a explorar a propriedade, começava a perceber algo peculiar nos olhares dos moradores locais que passavam pela estrada de terra. Alguns o cumprimentavam educadamente, mas havia algo no ar que ele não conseguia identificar. Não eram olhares amigáveis, nem eram totalmente desconfiados. Eram como olhares curiosos, como se todos soubessem algo que ele ainda não havia descoberto. No final da tarde, após uma breve caminhada pelos arredores da casa, o corretor sugeriu que ele fizesse uma parada na pequena mercearia local para conversar com alguns dos moradores e talvez entender um pouco mais sobre a história da região e da propriedade. Alexander, sem pressa, concordou. Era sempre bom ter um pouco mais de contexto antes de tomar decisões, especialmente sobre um imóvel que parecia ser tão peculiar. Ao entrar na mercearia, o cheiro de café fresco e o som de conversas baixas preencheram o ambiente. Algumas pessoas estavam sentadas em mesas de madeira, conversando entre si, e outras pareciam se distrair com o jornal local. Quando Alexander entrou, a conversa diminuiu brevemente, e alguns olhares se voltaram para ele. Embora ninguém dissesse nada de imediato, ele sentiu que havia um tipo de reserva no ar, como se os moradores o observassem com uma curiosidade desconfortável. O corretor, percebendo a tensão, tentou suavizar a situação e começou a falar sobre a recente aquisição da propriedade, mas foi interrompido por uma senhora idosa que estava sentada perto do balcão. Ela se levantou lentamente, seus olhos fixos em Alexander, e disse, com uma voz rouca, mas firme: "Você vai comprar aquela casa, não é?" Alexander, surpreendido, deu um leve sorriso e acenou com a cabeça. "Sim, estou interessado. A casa tem potencial." Respondeu ele, tentando ser educado, mas mantendo o foco na conversa que desejava ter. A senhora soltou um suspiro, balançando a cabeça lentamente. "Você sabe o que dizem sobre ela, não é?" Perguntou ela, os olhos estreitos e quase desafiadores. Alexander não sabia ao certo como reagir, mas respondeu com curiosidade. "O que dizem?" Ela se aproximou um pouco mais, baixando a voz para que só ele e o corretor ouvissem. "A casa tem uma energia estranha. Ninguém que tenha morado lá ficou muito tempo. Eles falam que os antigos donos estavam envolvidos em coisas que não deveriam estar. Coisas que não se explicam." Ela olhou ao redor antes de continuar. "As pessoas que foram lá, bem, dizem que nunca mais foram as mesmas."
Alguns dizem que algo os atrai para lá, mas depois, eles nunca são os mesmos ao sair. O ambiente ao redor parecia congelar. As conversas cessaram, e o murmúrio de fundo foi substituído pelo som suave do vento. Alexander, por um momento, ficou em silêncio. As palavras da senhora eram estranhas, mas algo nelas capturou sua atenção. Ele havia ouvido rumores semelhantes antes, mas nunca de forma tão direta e com tanta convicção. A ideia de que uma casa pudesse ter energia ou um impacto psicológico tão forte era algo que ele achava difícil de acreditar. Afinal, ele era um homem prático, movido por números e lógica. Bem, isso é interessante, disse Alexander, com um sorriso educado, tentando desviar o tom da conversa para algo mais leve. Mas tudo que vejo aqui é um grande potencial. A senhora o encarou, mas não parecia disposta a continuar com as explicações. Ela deu meia volta, murmurando algo para si mesma. Antes de sair, no entanto, ela lançou um olhar furtivo para Alexander, como se o estivesse alertando sem palavras. O ambiente, antes descontraído, parecia ter mudado. A mercearia agora estava mais silenciosa, e todos os olhares pareciam focados em Alexander, como se estivessem esperando por sua reação. O corretor, notando a mudança no clima, apressou-se em interromper o silêncio. São só boatos, Sr. Holt. Nada disso deve ser levado a sério. Essa senhora tem uma imaginação fértil e é conhecida por criar histórias. Mas o tom de voz do corretor, que antes era firme e seguro, agora estava um pouco vacilante. Alexander não se deixou abalar, mas uma sensação estranha começou a se formar dentro dele. Boatos. Era algo comum em comunidades pequenas. Ele já lidara com rumores e lendas sobre outros locais que adquiriu, mas essa história tinha algo diferente. Algo que ele não conseguia deixar de lado. Ele agradeceu à senhora e ao corretor, e decidiu sair da mercearia. No caminho de volta à propriedade, a estranha sensação que ele tinha começado a sentir se intensificou. Aquelas palavras sobre energia estranha e sobre os antigos donos se infiltraram em seus pensamentos, fazendo questionar por um momento se havia algo além da simples estética e valor de mercado naquela casa. É só uma lenda, um desses rumores que circulam em cidades pequenas. Disse para si mesmo, tentando afastar os pensamentos. Nada disso vai me impedir de comprar. Mas, ao caminhar pela estrada em direção à casa, algo no vento parecia sussurrar entre as árvores. Algo indescritível, mas definitivamente presente. Uma sensação que, pela primeira vez em muito tempo, fez até Alexander Holt hesitar. De volta à propriedade, Alexander Holt estava mais decidido do que nunca. Os rumores que ouvirá na mercearia começaram a se dissipar, e sua confiança em sua habilidade de identificar uma boa oportunidade no mercado imobiliário se solidificou ainda mais. Ele tinha uma visão clara do que queria: comprar a casa a um preço baixo, fazer algumas melhorias simples e esperar que o mercado reagisse de maneira positiva. Aquela propriedade, embora isolada, poderia ser transformada em um tesouro escondido. Com essa mentalidade, ele se preparou para a negociação. Já tinha experiência o suficiente para saber que, quando se tratava de imóveis, a habilidade de negociar era crucial. E ele sabia que aquela casa, por mais antiga e isolada que fosse, tinha um preço que estava longe de refletir o seu verdadeiro valor a longo prazo. Então, decidiu que chegará a hora de agir. O vendedor, um homem de meia idade, parecia desgastado pela vida simples e solitária na propriedade. Ele se mostrava hesitante, como se estivesse à beira de tomar uma decisão difícil. Quando Alexander o procurou para discutir a venda, o vendedor estava claramente pronto para se desfazer do imóvel, mas, ao mesmo tempo, não parecia disposto a ceder totalmente no preço. Havia algo em sua postura que indicava que ele estava relutante em deixar o local, como se alguma conexão emocional ainda o prendesse ali, embora ele nunca tivesse falado claramente sobre isso. O corretor, com um sorriso diplomático, tentou estabelecer uma base para o diálogo, sugerindo um valor inicial de venda. Porém, logo se tornou claro que Alexander tinha uma ideia diferente em mente. Ele começava sua abordagem de negociação de maneira estratégica. Eu entendo que o senhor tem uma ligação com a propriedade, mas não posso deixar de notar que ela realmente precisa de um bom número de reformas. Além disso, a localização remota e o estado geral do imóvel reduzem bastante o valor de mercado. Não seria vantajoso para mim pagar o preço inicial. Disse Alexander com uma calma firmeza em sua voz, já acostumado a ser convincente nas negociações. O vendedor parecia um pouco desconcertado, mas ele sabia que o imóvel já estava há algum tempo no mercado e não conseguia encontrar um comprador sério. A pressão para vender era evidente.
Ele, então, foi dando pequenas concessões, inicialmente baixando o preço em alguns milhares de dólares, mas Alexander queria mais. Eu compreendo, senhor. Mas, considerando que você me falou sobre as dificuldades de venda e a situação do imóvel, estou disposto a fazer uma oferta mais atraente. Se eu adquirir a propriedade, terei de investir uma quantia substancial para deixá-la no estado adequado para revenda ou utilização. Eu posso oferecer um valor muito mais baixo, que é o que ela realmente vale no mercado atual. O vendedor olhou para o chão, balançando a cabeça. Ele sabia que a realidade das propriedades rurais, especialmente em locais afastados, era uma verdade difícil de aceitar. Elas simplesmente não atraiam compradores em potencial. Como tantos antes dele, ele se via preso àquela casa que, por mais que tivesse sido um refúgio no passado, agora só o mantinha aprisionado em uma propriedade que parecia cada vez mais sem valor. O preço já foi reduzido várias vezes. O vendedor começou a protestar, mas Alexander o interrompeu com uma voz firme, mas cortês. Eu sei. E sei também que não vou conseguir convencer outros compradores a pagar o preço que está sendo pedido, especialmente com a quantidade de trabalho que será necessário. Eu posso oferecer X dólares, um valor que é justo considerando o estado do imóvel. Sei que não é o valor original que você gostaria, mas é o que posso pagar e que faz sentido para ambos. Por um momento, o vendedor olhou para ele em silêncio, como se estivesse ponderando a oferta. Alexander sabia que o jogo estava em suas mãos. Ele não estava apenas falando de um imóvel, ele estava falando de uma transação inteligente, uma aquisição que ele sabia que, eventualmente, renderia lucros substanciais. Finalmente, o vendedor, visivelmente desanimado, cedeu. O preço foi ajustado para um valor ainda mais baixo do que o inicialmente proposto. Alexander sentiu uma sensação de vitória ao ouvir a confirmação da transação. O negócio estava fechado. Ele tinha conseguido o que queria, pagando um preço bem abaixo do valor de mercado para uma propriedade que ele acreditava que poderia transformar em algo grandioso. Ele olhou para o corretor com um sorriso satisfeito. Este foi um ótimo negócio, não? Com as melhorias certas, essa casa será valorizada rapidamente. Esse terreno tem muito potencial. O corretor, embora impressionado com a habilidade de negociação de Alexander, não pôde deixar de observar a ligeira hesitação que havia surgido na transação. Ele sabia que o bilionário era astuto e tinha uma visão única para imóveis, mas a história estranha que circulava sobre a casa parecia ainda pairar no ar. No entanto, Alexander estava tão focado no sucesso da negociação que não dava mais atenção aos boatos. Ele havia conquistado exatamente o que queria, uma propriedade a preço de saldo, que logo seria transformada em um dos seus mais brilhantes investimentos. Isso foi fácil demais, Alexander pensou, enquanto as palavras finais do acordo eram assinadas. Ele estava tão certo de que sua visão e estratégia eram infalíveis que não pensou duas vezes em continuar sem realizar uma análise mais profunda da história do imóvel ou da região. Para ele, o negócio estava feito, e não havia volta. Após a assinatura dos papéis e a confirmação do negócio, Alexander Holt se sentiu como se estivesse mais uma vez no controle absoluto. Ele havia adquirido a propriedade por um preço excepcionalmente baixo e estava convencido de que, com algumas reformas, poderia transformar aquela casa antiga em um ativo de alto valor. Para ele, o risco parecia mínimo e o retorno, inevitável. Mas, à medida que o dia avançava e ele começava a falar com sua equipe sobre os próximos passos, um leve desconforto começou a se infiltrar nas conversas. Os assistentes e consultores de investimentos de Alexander, pessoas que o acompanhavam em todas as suas aquisições e decisões, começaram a manifestar uma preocupação crescente. Alguns pareciam genuinamente apreensivos, enquanto outros se mostraram céticos, mas todos demonstraram sinais de inquietação, algo que raramente acontecia em situações anteriores. Alexander, você tem certeza de que essa é uma boa escolha? Perguntou Raquel, uma de suas assistentes mais confiáveis, com um olhar preocupado enquanto folheava os documentos da compra. Ela era alguém que sempre o acompanhava em suas aquisições, mas esta, em particular, parecia mexer com seus nervos. Essa propriedade parece bem isolada, e os custos de reforma serão bem altos. Não seria mais inteligente procurar algo em uma área mais promissora? Completou Mark, o consultor de investimentos, um homem com anos de experiência no setor. Ele olhou para Alexander, tentando decifrar se ele estava perdendo alguma coisa ou se era apenas mais uma de suas compras impetuosas. Apesar das reações claras de desconforto em sua equipe, Alexander permaneceu impassível. Ele conhecia muito bem o mercado e sabia exatamente o que estava fazendo. Além disso, sua visão estava muito mais focada no potencial da propriedade do que nos detalhes menores que seus consultores estavam levantando.
Eu não vejo o que há de errado aqui. O preço foi muito bom e, com o tempo, essa região vai se valorizar. Tenho certeza de que posso transformar esse imóvel em algo valioso, mesmo que seja em uma área remota. Respondeu Alexander com uma confiança inabalável, quase desdenhando das preocupações de sua equipe. Ele sempre acreditara que os melhores negócios eram aqueles que desafiavam as convenções e fugiam do caminho fácil. Para ele, aquilo era apenas mais uma chance de mostrar que sabia mais do que qualquer outra pessoa no mercado. Raquel, no entanto, não parecia tão convencida. Ela havia acompanhado o bilionário em vários projetos de sucesso, mas este, por algum motivo, parecia um pouco mais arriscado, e ela não conseguia ignorar o desconforto que a história da propriedade causava. Entendo sua confiança, Alexander, mas você não está deixando de lado alguns detalhes? O histórico da propriedade, os rumores sobre os antigos proprietários. Não seria bom investigar mais a fundo antes de avançar com as reformas? Alexander a olhou brevemente, mas seus olhos estavam fixos no plano de ação que já começava a se formar em sua mente. Ele sabia como as coisas funcionavam. Aquele tipo de preocupação era normal em qualquer negócio de grande porte. Sua equipe, embora extremamente competente, não tinha a visão que ele possuía. Eles estavam pensando em termos tradicionais, em imóveis óbvios e facilmente rentáveis. Alexander era diferente. Ele buscava o inesperado. Raquel, Mark, vocês sabem que eu gosto de buscar oportunidades onde outros não olham. Acredito que há algo único nessa propriedade. Vou fazer as reformas necessárias, e com o tempo, ela vai se valorizar, mesmo que esteja em uma região afastada. Não podemos ser guiados pelo medo de algo que não podemos ver de imediato. Mark suspirou, claramente desconfortável, mas não quis pressionar mais. Ele sabia que Alexander era imbatível quando se tratava de grandes negócios, e que, muitas vezes, sua confiança o levava a fazer aquisições que poucos considerariam. Porém, algo sobre essa propriedade não o deixava em paz. Não era como as outras compras. Não era apenas a localização ou os rumores que o incomodavam. Havia algo mais profundo, uma sensação de que algo estava sendo ignorado, como se o imóvel escondesse algo além de sua aparência desleixada. Mas, em vez de continuar a insistir, Mark decidiu que a única coisa que poderia fazer seria monitorar a situação de perto e oferecer conselhos em momentos apropriados. Ele sabia que, embora Alexander fosse teimoso, também ouvia suas sugestões quando a situação se tornava grave. Raquel, por outro lado, ainda estava relutante. Ela confiava no instinto de Alexander, mas este negócio fazia sentir que ele estava agindo por impulso, sem a análise detalhada que ele costumava realizar. Ela tinha o pressentimento de que algo não estava certo com aquela propriedade, mas não podia convencer seu chefe a olhar além da sua confiança. Com o contrato assinado e o investimento já feito, Alexander decidiu que era hora de começar as reformas. Ele tinha uma visão clara do que queria para o futuro daquele lugar, e nenhuma preocupação externa, nem mesmo a sua própria equipe, poderia tirá-lo do seu caminho. Vamos começar a trabalhar. Tenho certeza de que estamos no caminho certo. Disse ele com determinação, fechando a reunião e afastando qualquer sombra de dúvida. Enquanto sua equipe deixava a sala, alguns ainda trocavam olhares preocupados, mas, no fundo, sabiam que, ao final, Alexander sempre conseguiria transformar um bom negócio em algo ainda melhor. Ou, pelo menos, era isso que todos esperavam. Mas, ao saírem, todos estavam cientes de uma coisa: algo naquele imóvel parecia diferente. E, talvez, como o próprio Alexander havia dito, não era para se deixar guiar pelo medo de algo que não podiam ver ainda. Com o negócio fechado e a propriedade oficialmente em suas mãos, Alexander Holt estava animado para começar o trabalho. Ele sabia que tinha uma visão única para transformar aquela propriedade rústica e isolada em algo valioso. A ideia de pegar algo aparentemente sem vida e fazer com que ela se tornasse um ativo lucrativo sempre fascinara, e ele estava determinado a fazer dessa aquisição mais um sucesso em sua carreira. No entanto, quando ele chegou ao local, a realidade da propriedade começou a parecer diferente de sua expectativa inicial. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, e a casa, com sua estrutura envelhecida e o jardim selvagem, parecia ainda mais sombria do que na sua primeira visita. Alexander, ao contrário da visão otimista que havia cultivado em sua mente, começou a perceber uma série de detalhes que ele tinha ignorado antes, e que, agora, pareciam gritantes. A casa estava ainda mais deteriorada do que ele imaginara. O telhado tinha evidentes sinais de infiltração, e as paredes, que antes ele achará apenas rústicas, estavam cobertas por musgo em várias partes.
O jardim selvagem, ao invés de ser um simples terreno abandonado, parecia esconder algo quase ameaçador. Raízes grossas e arbustos densos que pareciam engolir a casa inteira. Alexander caminhou pelo terreno com sua equipe de engenheiros e arquitetos, cada um começando a fazer suas observações. O terreno era vasto, mais do que ele imaginara. Havia áreas de floresta densa que se estendiam para longe da casa, criando uma espécie de isolamento ainda mais profundo. Mas havia algo de estranho no ar. A sensação de quietude do lugar era desconcertante, e o vento que soprava parecia ter um som mais pesado do que o normal, como se o próprio local estivesse tentando falar. Vamos começar a analisar a estrutura da casa, mas honestamente, vai ser um trabalho imenso. Podemos começar com os reparos mais urgentes, como o telhado e a fundação, mas a reforma vai ser muito mais complexa do que o senhor imaginava. Disse um dos engenheiros, claramente hesitante diante da magnitude da tarefa. A equipe técnica também começou a se afastar um pouco da casa, explorando o terreno ao redor e tentando mapear as áreas mais difíceis de acessar. Alguns dos membros da equipe murmuraram entre si, seus olhares se cruzando com uma tensão palpável. Era como se todos pudessem sentir a pressão do ambiente, como se algo estivesse acontecendo ali que não era totalmente explicável. Alexander, no entanto, não estava disposto a ceder às primeiras impressões. Ele sempre acreditou que grandes oportunidades vinham com grandes desafios, e essa propriedade certamente tinha o tipo de problema que ele estava disposto a enfrentar. No entanto, algo o incomodava, um desconforto crescente, uma sensação de que ele estava em um lugar que ele não entendia totalmente. Ele tentou afastar esses pensamentos. Ele já havia feito transações muito mais complicadas e contava com sua experiência para lidar com essa situação da mesma forma. Ele decidiu explorar a casa sozinho, afastando-se um pouco de sua equipe. Subiu as escadas rangentes da velha mansão e entrou no que parecia ser um dos quartos principais. O ar estava pesado, e as sombras nas paredes pareciam se esticar de maneira incomum. Havia uma sensação de desolação no ambiente, como se o tempo tivesse parado ali há décadas. Quando ele se aproximou de uma das janelas quebradas, tentando olhar para o exterior e tomar alguma decisão sobre como lidar com as reformas, ele teve uma visão perturbadora. Do outro lado da janela, as árvores e arbustos pareciam se mover de forma estranha, quase como se estivessem sendo empurrados por uma força invisível. Mas isso não poderia ser. Talvez fosse apenas o vento, mas a sensação de que algo estava errado persistia. A estranha quietude do lugar se tornava cada vez mais desconcertante. Eu preciso de uma visão clara sobre o que fazer aqui, ele pensou, voltando para o corredor principal. Mas, à medida que ele se afastava do quarto, uma sensação de frio o percorreu. Ele não sabia explicar, mas parecia que algo ou alguém estava observando. Ele tentou afastar a ideia, mas o desconforto em seu peito aumentava a cada passo. Ao encontrar sua equipe de volta na entrada, ele percebeu que eles também estavam trocando olhares preocupados. O engenheiro, visivelmente desconfortável, se aproximou dele. Alexander, nós encontramos algo. Não sei se é relevante, mas há algo no fundo do terreno. Um antigo poço, aparentemente coberto por anos de vegetação. Não parece ser um poço comum, e pelo que encontramos no registro de alguns antigos proprietários, há menção a um refúgio subterrâneo. A palavra refúgio fez com que uma sensação estranha surgisse no estômago de Alexander. Ele olhou para seus assistentes, que agora estavam visivelmente tensos. Refúgio subterrâneo? O que isso significa? Ele perguntou, tentando esconder o crescente desconforto. O engenheiro olhou para baixo e então para os outros membros da equipe, todos parecendo nervosos com a sugestão de um espaço oculto embaixo da propriedade. Não temos certeza, mas, considerando o que sabemos sobre a história dessa casa, pode ser algo incomum. Precisamos investigar mais a fundo antes de seguir com qualquer outra reforma. Alexander sentiu o peso da situação aumentar, mas sua mente ainda estava presa à ideia de que ele poderia transformar aquele imóvel em algo valioso. Ele não queria recuar agora, mas, ao mesmo tempo, a menção de um refúgio subterrâneo parecia introduzir uma nova camada de complexidade no negócio. Nós vamos investigar esse tal refúgio, mas não vamos parar o trabalho agora. Esse lugar tem um potencial gigantesco. Vamos manter o foco, disse ele, tentando manter sua postura de confiança. Enquanto sua equipe começava a fazer os primeiros preparativos para examinar o poço e o possível refúgio, Alexander sentiu, mais uma vez, aquela sensação de desconforto. Algo estava mudando. Talvez o imóvel fosse mais complicado do que ele imaginara, mas ele não estava disposto a desistir tão facilmente.
A mudança de planos estava em curso, e, agora, o bilionário sabia que seu investimento não seria tão simples quanto imaginara. As camadas de mistério que cercavam a propriedade apenas pareciam aumentar, e ele começava a perceber que, talvez, estivesse lidando com algo muito maior do que ele havia previsto. Mas o que Alexander não sabia era que a descoberta do refúgio subterrâneo seria apenas o começo de um mistério ainda maior. Enquanto sua equipe começa a investigar, eventos estranhos começam a acontecer dentro da própria casa. Sons inexplicáveis, portas que se fecham sozinhas e, o que é mais perturbador, sinais de que alguém ou algo pode estar observando cada passo que eles dão. O que se esconde debaixo dessa propriedade? E será que Alexander realmente fez um bom negócio, ou ele acaba de entrar em um jogo perigoso? Não perca o próximo episódio, onde tudo será revelado. Veja o próximo vídeo para continuar acompanhando essa história de mistério e mistificação.